Fala, guerreiros, guerreiras, mais uma aula do Projeto Soldado de Deus. E hoje eu vou estar trazendo para vocês do canal e para você aí também, participante do grupo Projeto Soldado de Deus, uma aula direcionada à procrastinação. Eu já quero começar agradecendo a todos que tiraram tempo e comentaram sobre a pergunta que eu fiz no grupo Projeto Soldado de Deus. E vocês aí tiraram tempo e comentaram qual dificuldade vocês tinham na área de estudo, na área de disciplina e mentalidade. Muitas pessoas acabaram comentando que a procrastinação é um inimigo delas. Ou melhor, um inimigo de todo mundo, porque é algo comum. Hoje eu não quero tratar a procrastinação como uma preguiça, mas sim como algo que cada um de nós temos dentro de nós mesmos. Então, eu quero que você entenda que a sua procrastinação, ela não é preguiça. Eu quero que você, cara, tatue isso no seu corpo, tatue isso na sua mente e entenda que a procrastinação ela é algo comum, mas ela tem que ser trabalhada de uma maneira que você possa estar eliminando-a a cada dia. Então, antes de começar o vídeo, começar a explicar como vencer a procrastinação, eu quero que você realmente entenda o que é a procrastinação para você. Então, vamos lá. Muitas pessoas não entendem o que é procrastinação e acabam acreditando que ela é uma preguiça, que ela é algo que, você não faz porque você não quer fazer aquilo. Mas não, a sua procrastinação, ela pode vir de várias ramificações, de vários galhos ali, é como uma árvore. E cada árvore possui mais de 100 galhos, entendeu? Então, essas são as ramificações. Você tem que entender da onde a sua procrastinação está saindo. E entender o que é a sua procrastinação. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos de procrastinação e os seus derivados. Para quem não sabe, a sua procrastinação, ela pode ser o medo de não passar em um concurso ou o medo de dar errado. Esse, cara, praticamente é uma das procrastinações que mais pega as pessoas. Então, eu quero trabalhar em cima disso para vocês. O seu medo de dar errado, ou melhor, o seu medo de não passar, isso gera uma procrastinação. E como que eu explico isso? Olha, você está estudando ali e, o estudo é algo que é lento. Eu não vou mentir, cara. Você não começa hoje, daqui a um mês você está dando aula. Você, cara, começa hoje, daqui a um mês você está aprendendo uma oração subordinada. Ou melhor, você está começando a aprender uma oração subordinada. Então você tem que entender que isso é um processo lento. Não é um processo que vai acontecer do dia para a noite. Então, quando você acaba tendo medo de não passar, ou melhor, medo de não conseguir, isso te atrapalha. E isso gera procrastinação, porque você não vê ali nos seus estudos uma evolução imediata. E aí, cara, você começa a procrastinar. Você começa a gerar procrastinação. Então, o que eu quero explicar para vocês? Que a sua procrastinação, ela não é uma preguiça. Eu vou sempre martelar isso na aula hoje. Então, quando você acaba tendo um medo da sua procrastinação, você acaba, galera, entende comigo, gerando a procrastinação. E quando você gera essa procrastinação, é a pior que tem. Por quê? Porque aí você começa a se autoculpar. Olha, você começa a se autoculpar, você começa a se auto-exigir mais e acaba perdendo o seu ritmo. Então, como você entende que o seu ritmo ele é lento, ou quando você entende que o seu ritmo ele é lento, você começa a entender e você começa a parar de ter medo de não passar, ou melhor, o medo de não conseguir. Então, sem ficar muito enrolando, o seu medo de não passar, ele te gera procrastinação também. Então você tem que ter cuidado com isso. Você tem que entender, cara, que a sua aprovação, ou melhor, a sua evolução, ela não acontece da noite para o dia. Ela vai ser algo lento e você, durante esse processo, você não pode, cara, ter medo.
Você tem que acreditar que a cada vez, que a cada erro seu, você está evoluindo. E aí você acaba com esse erro de não passar. Vamos aqui para o segundo exemplo. Ou melhor, o que todo mundo tem. Quando você estuda para concurso, você tem que entender que você vai ter, cara, muitos problemas. Muitos problemas. E um deles será o cansaço mental. Porra, esse daqui pega muitos jovens que estão começando e acaba tirando o foco e gerando procrastinação. O cansaço mental, galera, ele é nada mais e nada menos que você querer agarrar o mundo com as suas mãos, sendo que isso é algo impossível. Então, quando você praticamente entende que nem tudo está ao seu direito de conseguir, você quebra esse erro, você quebra esse exemplo. Olha, muitas pessoas acabam acarretando esse cansaço mental na sua vida por conta do quê? Por conta de excesso de conteúdo. Eu sempre falo para as pessoas que eu ajudo, que olha, você deve estudar da forma corretamente e entender que estudar corretamente ou estudar de uma maneira profissional não é você acarretar um monte de conteúdo, mas sim você saber qual conteúdo específico vai te gerar uma elevação nos seus estudos. Você vai se elevar cada vez mais. Entende comigo? O cérebro humano, ele acredita que você só está evoluindo quando você eleva de um degrau para outro maior. Ou quando você acaba se superando. E você se superar não quer dizer que você tem que anotar tudo aquilo que o seu professor passa. Entendeu? Você tem que anotar na sua mente algo como assim, o professor explicou 2 linhas ali, o que eu entendi dessas 2 linhas? Não, pera aí, eu entendi que ele quis passar essa orientação. De vez você escrever aquelas 2 linhas de explicação, você escreve apenas uma. Ou melhor, você faz um resumo daquilo tudo que ele fez e escreve aquilo. Eu errei bastante, galera. Olha, o que eu tenho mais aqui é caderno de revisão, caderno de anotação. E, porra, é algo que eu não olho direto. Então não é algo que me acarreta e que vai me trazer uma elevação. E quando eu entendi isso, já era tarde demais, já estava muito em cima do concurso. E aí que tá, hoje em dia eu só escrevo o básico. E eu acabo escrevendo o básico e eu acabo excluindo esse cansaço mental. Porque chega no final de semana, chega no sábado, domingo, que é dia de revisão, você tem que revisar aquilo tudo. Se é muito conteúdo, você fica cansado. Então, entenda. O cansaço mental, ele pode te pegar e te fazer gerar procrastinação. Você não vai querer revisar aquilo. Você sempre vai burlar aquilo. Entendem comigo. Olha, outra coisa que eu quero trazer para você, galera. Entendem. Mais vale 1 hora de estudo bem estudada do que 2 horas de estudo não valendo nada. Até combinou. Mais vale 1 hora de estudo bem estudada do que 2 horas de estudo valendo nada. Eu sempre falo para as pessoas, 1 hora de estudo meu vale por 1h30, 2 horas de estudo. Por quê? Porque eu sei direcionar o meu estudo, a matéria correta, a coesão correta, a grafia correta, seja português, seja outra coisa. E eu sei, cara, fazer teoria e sei fazer questão. E aí eu fecho com checkmate durante essa 1 hora. Então 1 hora minha vale por mais de 2 horas de estudo que não valeu de nada. Entendem comigo? Olha, a vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo aqui é a nossa cobrança excessiva. Olha, galera, sempre no começo vocês vão ter que entender. Você vai gerar a si mesmo uma cobrança excessiva. Isso é da mente, isso é do ser humano, isso é do homem. Olha, o homem, ele tem a facilidade de se auto-sabotar e de se auto-cobrar. Então, para ele, nada está bom. Nada está bom. Se ele estuda aqui 2 horas, porra, a mente dele cobra. Olha, você podia ter estudado mais 2. Você podia ter estudado mais 3. Você podia ter estudado mais 4. E isso, cara, acarreta nele também o cansaço mental. Porra, uma coisa leva a outra, porra. Uma dificuldade te leva a outra. Um buraco te leva a outro mais fundo, porra. Então, entende? Olha, desse tempo chão. Olha, você ficar se autocobrando faz você se procrastinar. Você vai... Mano, se você se cobrar ali muito,
uma hora ou outra você vai se pegar procrastinando. O ato de procrastinar. Então, quando você acaba quebrando isso e entendendo, porra, o que eu fiz realmente valeu a pena? São as perguntas básicas que você faz a si mesmo. Olha, eu acabei aqui de estudar 3 horas. Porra, o que eu fiz nas minhas 3 horas? Não, pera aí. Eu sentei, peguei 30 minutos de teoria, fiz ali 15, 20 questões sobre aquela teoria. Porra, errei 6, revisei as questões que eu errei. Porra, não, peguei aí depois mais 30 minutos ali de videoaula, de aula de português, algo que eu tenho dificuldade. Caralho, fui lá, fiz mais 15 questão, fiz mais 10 questão. Não, hoje eu bati de frente com um tópico que eu tenho dificuldade. Olha, muito bom. Entende? Você tem que fazer esse tipo de pergunta a si mesmo. E ver, cara, se aquelas 3 horas realmente valeu a pena. Então, quando você vê que aquelas 3 horas rendeu, cara, você acaba parando de ter cobrança excessiva. Então, mas eu estudo 6 horas por dia. Cara, você estudou 3 horas, essas 3 horas valeu a pena? Você vai olhar para si mesmo e falar, olha, não sei se hoje o dia está muito corrido, talvez seu dia esteja corrido, você vai olhar e falar, olha, terminei aqui 3 horas, eu fiz bastante coisa, bati de frente com matéria que eu tinha dificuldade, fiz bastante questão, porra, peguei teoria, aprendi mesmo, absorvi o conteúdo. Caralho, tá bom essas 3 horas hoje. Tá bom. Você não precisa, porra, bancar ali 8 horas de estudo se você não render. Então você viu ali que você não tá rendendo, porra, vê ali o que você já fez, fala, não, pera aí, calma. Eu já rendi aqui, então, olha, tá bom. Não vai querer extrapolar, não extrapole. Porque isso vai te gerar uma cobrança excessiva que vai te gerar uma procrastinação. É o que eu falo, a procrastinação ela vem de várias coisas, é tipo uma árvore cheia de galhos. Então, entenda isso, guerreiro. Entenda isso, absorve esse conteúdo. Quarto exemplo, estudo sem direção. Estudo sem direção. Olha, um dos erros que eu mais tive, particularmente mais tive, foi o erro de estudar sem direção. Você pode, cara, deixar o seu ego falar mais alto, não sei se você é assim, mas porra, você tem que abaixar o seu ego e falar, eu não sei isso. Eu só tive uma elevação nos meus estudos, elevação quando eu falo uma superação nos meus estudos, que eu superei algo de onde eu saí para algo maior, quando eu entendi que eu tenho que estudar com qual pensamento? Porra, eu sou burro, eu não sei. Porque se eu pegar a carapuça e falar, não, eu sei isso, eu sei aquilo, eu nunca saberei e eu nunca aprenderei. Então, quando você acaba entendendo esses erros, porra, você já começou bem. Entenda, um estudo sem direção, ele não vale de nada, não vale de nada. É a mesma coisa de você estudar 25 horas durante a semana e, pô, essa 25 horas sua foi direcionada a algo errado, não foi direcionada ao conteúdo principal do seu edital. Então, particularmente, não serviu de nada aquele estudo. Esse é o estudo sem direção. E esse estudo sem direção, o que eu posso te afirmar, jovem? Quando você estuda sem direção, você literalmente não vê uma elevação, você não se vê subindo de degrau em degrau. E o seu cérebro acaba, desanimando. É o que eu comentei no começo do vídeo, seu cérebro, ele desanima. Ele vê que ele não está tendo ganhos com aquilo, ele quer cortar aquilo de qualquer maneira. Então, quando você estuda sem direção, você não se vê, cara, matando várias questões, você não se vê evoluindo, você não se vê em um degrau maior do que o antes que você estava, e aí o seu cérebro acaba pensando como, olha, isso aqui não está me trazendo superação, então isso não é algo bom, e você acaba gerando procrastinação. Olha, vamos agora para o quinto exemplo, a comparação com os outros. Comparação com outros. Olha, sempre que eu vou dar um direcionamento a um jovem ou a uma pessoa que está começando, eu sempre quero saber o seu nível. Qual que é o seu nível? Se eu posso colocar ela no nível médio, no nível superior, no nível, cara, básico. Por que eu falo isso? Porque cada pessoa tem um nível, cada pessoa tem uma forma de aprender, cada pessoa tem, vamos supor, um organismo, cada pessoa trabalha de uma forma. Não adianta, cara, eu me comparar
com, porra, um cara que estuda 10 horas por dia e é um estudo que rende, é um estudo que, porra, é um cara que estuda para um estudo de carreira federal. Não tem como de eu me comparar. Mas vamos lá, o que eu posso me comparar? Eu posso me comparar comigo mesmo, comigo do passado. Olha, quando eu comecei, eu estava nesse nível de evolução? Não. Então eu posso me comparar comigo do passado e ver como que eu estou evoluindo. Agora, quando você acaba tendo uma comparação com outras pessoas ou com outrem, você acaba se fudendo. Por quê? Porque você vai se autoprocrastinar. Isso é auto se sabotar. Olha, isso daqui, você se comparar com outras pessoas, é um autossabotagem a si mesmo. Por quê? Porque você não trabalha como aquela pessoa, você não teve as oportunidades daquela pessoa, você não pode, cara, se acarretar aos valores daquela outra pessoa. Entenda, você trabalha de uma forma, aquela pessoa trabalha de uma forma. O seu tempo é de uma forma, o tempo daquela pessoa é de outra forma. As pessoas vivem falando, cara, me passa o seu cronograma, me passa a maneira que você estuda. E eu não posso passar para aquela pessoa, porque os meus horários são diferentes, a forma de eu estudar é diferente, a forma de eu absorver aquele conteúdo é diferente a dele. Então, essa é a ideia. Para de ter comparação com outras pessoas. Eu trouxe aqui também algumas frases motivacionais, não, algumas frases para vocês mesmo, porque, porra, tem que haver uma frase ali para vocês entenderem realmente o conteúdo. E a frase hoje que eu vou deixar é: vontade não manda, a ordem manda. Olha, se vocês voltarem na minha aula, eu vou falar com vocês a ideia do Kadar. O Kadar Caveira é muito foda aquele cara. Bom, não é que eu me inspiro nele, muitas pessoas falam que eu estou imitando o conteúdo dele, mas não, o meu conteúdo é voltado ao concurso público. Mas aquele cara, ele tem uma mentalidade diferente, porque ele já passou por coisas que, porra, muitas pessoas não passaram. E, cara, ele ganhou um aprendizado com aquelas ideias. E então, o que eu posso falar? Eu também já vivenciei várias coisas que muitas pessoas não vivenciou. Já venci vários adversários que, porra, muitas pessoas até hoje não venceram e nem vencerão. Então, eu posso dizer que, porra, eu tenho uma voz aqui, eu tenho uma maneira de explicar, eu tenho, cara, as coisas que eu passei, eu tenho minhas experiências e eu aprendi com elas. Então, quando eu falo isso, eu quero impor também a frase do Kadar, que ele fala, planeje como general, execute como soldado. É literalmente essa parte. Vontade não manda, ordem manda. A ordem de você é o que manda. Você não pode ficar todo momento se perguntando, eu devo fazer isso? Não, você já sabe o que deve fazer? Faça. Essa é a ideia. Outra coisa também, você pensar demais acaba te trazendo procrastinação. Porra, é o que eu sempre falo com as galera. Olha, vocês têm que entender, você não pode pensar demais. Quem pensa não executa. Entendeu? Quem age na emoção não executa. Você pensar demais, você acaba procrastinando. Então, quando você acaba cortando esses hábitos, porra, você para de procrastinar. Entendeu? Você desliga ali a tomada da procrastinação com o seu cérebro. Outra coisa, negociar consigo mesmo. Olha, quando você para de negociar consigo mesmo, você para, porra, de procrastinar. Isso é algo que eu afirmo, certamente eu afirmo. Então, quando eu falo, para de negociar consigo mesmo, é o seguinte, isso serve até para o seu treino, para qualquer outra coisa que você for fazer. Isso eu tomei experiência quando eu estava treinando. Sempre que eu estava treinando, quando eu comecei a realmente evoluir, foi quando eu parei de negociar comigo mesmo. Sabe quando você está naquele treino e você tem que fazer 10 execuções ali? E aí que tá. Você começa a fazer as 10. Passa uma semana, pô, tu olha para si mesmo e fala, e se eu fazer 8 hoje? Vou fazer 8. E aí você começa a negociar consigo mesmo. Mas você negocia de uma forma ruim. E isso não pode haver. Então entenda. Olha, se é 10 que eu tenho, se é 10 execução que eu tenho que fazer, é 10 execução. Se é 4 horas que eu tenho que estudar, é 4 horas que eu vou estudar. Agora é o que eu falei no início também, você tem que rever isso daí, cara. Se você estudou 2 horas e o seu tempo tá muito corrido, você tá vendo que você não tá rendendo, porra, tu não pode estudar as 4 horas. Tem que ver o que você fez durante essas 2 horas. Aí que tá. Mas é sobre isso. Se você, cara, particularmente entender
você não negocia consigo mesmo, que negociar consigo mesmo gera falência, porra, você para também de procrastinar. E bom, esperar o momento certo, ou melhor, esperar o momento correto. Você nunca deve esperar o momento correto para começar algo, para começar de algo. Olha, se eu esperasse o momento correto para mim começar a dar aula, vamos dizer, se eu começasse e falasse, olha, eu tenho que esperar eu tirar uma faculdade para mim começar a dar aula. Eu tenho que, passar no concurso para me dar aula de um concurso. Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Eu nunca teria começado, eu nunca teria vocês como ajudante aqui, vocês como, esse núcleo. Então, entenda, jovem. Você não deve ficar esperando para começar. Se eu estivesse esperando, eu não teria isso tudo hoje em dia. O momento certo não tem uma hora certa. Tem de você dar o seu passo correto. Olha, o que eu posso afirmar? O ambiente vence a sua motivação. Eu vou trazer agora para você o quê? Alguns bizus, alguns macetinhos que vai fazer você vencer a sua procrastinação. Um deles é o quê? Você manter um ambiente limpo. O seu ambiente de estudo, vocês não estão conseguindo ver, mas aqui tem uma mesa. Em cima dessa mesa, o que eu tenho? Eu tenho meu caderno, eu tenho aqui os meus lápis, eu tenho minha garrafa de café. Só isso. Eu não coloco muitas coisas aqui que possa me atrapalhar. Outra coisa também, que vai cortar de vez a sua procrastinação, é você entender que o seu celular, ele te atrapalha. Então, quando você começar a estudar aqui, deixa o celular em outro cômodo. Sei lá, tampa seu celular, joga seu celular, deixa ele na cozinha, coloca dentro da panela, tampa ele. Mas esquece ele. Ele te atrapalha, ele vai te gerar procrastinação. Agora, galera, eu vou tomar um café. Minha garganta secando. Eu vou passar para vocês, sem muita enrolação, o que realmente vence a procrastinação. Guerreiros, olha, o que vai vencer a sua procrastinação não é 2 horas de aula, não é você, ficar vendo coach de internet, não é, muitas coisas, não é muitas palavras bonitas, não é nada. É só isso. O que vence a procrastinação é isso. O seu hábito vence a sua procrastinação. O que vence a procrastinação, Gabriel? O meu hábito. Olha, eu estudar aqui todo dia é ruim? É. Porém, a minha constância gera hábito. O meu hábito vence a minha procrastinação. O meu hábito me faz ser melhor em algo que eu tenho dificuldade. O meu hábito me ajuda naquilo que eu tenho dificuldade. O meu hábito ajuda em tudo. Pronto. Você vence a sua procrastinação com o hábito. Você fazendo aquilo todo santo dia. Você tendo um entendimento que mesmo aquilo sendo ruim, aquilo te faz ter uma elevação. Te faz ganhar uma superioridade a algo menor. Isso te faz vencer a sua procrastinação. Isso te gera hábito. O hábito é gerado a partir de você fazer aquilo que você tem dificuldade todo santo dia, mesmo gostando, mesmo não gostando. Então, entenda, essa é a aula que eu vou deixar a sua procrastinação. O seu hábito vence procrastinação. Procrastinação é vencida com o meu hábito. Esse é o bizu, galera. Esse é o bizu, não tem muita coisa que eu possa te informar. Você só vai vencer o seu hábito quando você entender que o seu hábito, ele vence a sua procrastinação. Então, essa é uma das aulas mais importantes aqui. Eu poderia fazer aqui uma série. Eu acho que eu até vou fazer uma série, se vocês quiserem realmente uma série aqui programada só procrastinação. Dá para me trazer mais conteúdos relacionados, dá para me trazer uma outra explicação com mais tempo. Mas hoje é esse o conteúdo, é essa a base que eu quero que você crie na sua cabeça.